joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, aleluia. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, e todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: vem, esta é a hora. Vem, Israel, esta é a hora. Esta é a hora. Você que está em casa, esta é a hora. Vem, vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará, toda língua confessará o Senhor, aleluia, e todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, e todo joelho se dobrará diante de ti, mas aquele que há de escolher o tesouro maior
como estás diante do Pai. Vem, chame seu irmão para adorar. Vem, vem meu irmão, vem, assim como estás, vem, oh, vem, aleluia. Sermos imitadores de Deus. Mas muitas vezes isso parece ser algo assim tão grande e aparentemente tão absurdo. Como podemos imitar a Deus? Será que nós podemos imitá-lo fazendo da terra brotar outros tipos de flores? Criarmos outros planetas? Produzirmos outros animais? Como imitar a Deus? Como? Quando você espreme a Bíblia, você vê em tantos versículos, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 4, o versículo de número 12, nos fala 16. 1 Coríntios 4, 16, dizendo: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Mas daí a pouco Paulo, no capítulo 11, 1 Coríntios 11, o verso 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: sede meus imitadores, olhem para mim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Há tantos versos que falam exatamente isso, para sermos imitadores de Deus aqui na terra. Mas como? Eu vou imitá-lo em quê? Em que área eu vou imitá-lo? Existem pessoas que podem falar assim: eu vou imitar o penteado do pastor Márcio. É fácil de imitar esse penteado, é fácil de imitá-lo. Mas imitar Deus em que aspecto também? Nós começamos a ver em sermos abençoadores. Você, à medida que vai caminhando na palavra do Senhor, esta palavra bênção flui. Esta palavra bênção jorra. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, logo depois de Deus criar todas as coisas, diz a palavra que Deus abençoou. A bênção é como se fosse um selo. A bênção é uma marca. É tão interessante que você pode distinguir as pessoas de duas maneiras: aquelas que estão vivas, aquelas que estão mortas, as que estão salvas, aquelas que estão perdidas. Mas existe uma característica profunda que você pode perceber e conhecer. Você pode olhar muitas vezes para alguém e você percebe que aquela pessoa tem algo. Ela é uma pessoa abençoadora. A bênção está. Ela abençoa. Ela abençoa. Nós vivemos dentro de uma cultura cristã no nosso país. O Brasil, ele não foi evangelizado. O Brasil foi cristianizado. Ou seja, desde o descobrimento veio como que uma cultura cristã para o país. Há uma diferença entre ter uma cultura cristã e ter realmente o nosso país evangelizado. É diferente. Se você andar aqui nas ruas de Belo Horizonte e perguntar se você já ouviu falar de Jesus, todos já ouviram. Existem países que nunca ouviram. Mas aqui as pessoas já ouviram. Há uma diferença muito grande entre conhecer fatos sobre Jesus e conhecer o Senhor. Nós nascemos e desde pequenininho era um costume que muitas vezes foi perdido, de pedirmos aos pais, aos tios, aos avós para abençoar. Não é assim? Na minha casa, na hora de dormir, era um coro. Cada um gritava assim: bença pai, bença mãe. Aí depois o outro gritava: bença pai, bença mãe. Então nós éramos 7 na minha casa. E nós dormíamos assim. Eu dormia numa cama e eu dormia com meu irmão mais velho, com cabeça para cima, outro para baixo. E a gente gritava assim: bença pai,
bença mãe. O outro gritava, bença pai, bença mãe. E na hora da comida, na hora de ir para a escola, bença pai, bença mãe. Na hora que chegava do colégio, da escola, bença pai, bença mãe. Quem era assim? É tão interessante que esse costume em muitas famílias se perdeu. Muitos perderam. Não existe mais. Você muitas vezes vê até criancinhas crentes, de famílias crentes, que não tem mais esse sentido. É verdade que muitas vezes os pais nem sabiam o que falavam assim, te abençoe, te abençoe, te abençoe. Era diferente. Mas quando nós falamos, eu te abençoo, eu te abençoo. Imitarmos a Deus na bênção. Ou seja, a bênção do Senhor não era simplesmente só o som dizendo, eu te abençoo. Existia realmente a bênção do Senhor. E como vimos no domingo passado, a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Muitas vezes as pessoas imaginam que riqueza seja apenas uma questão disso aqui, de dinheiro. Você conhece muitas pessoas, já ouviu falar que tem muito dinheiro e que não tem bênção coisa nenhuma. A bênção se reflete em tudo aquilo, em todas as nossas necessidades. A bênção do Senhor é que faz a diferença fundamental na vida. Há uma diferença entre aquele que é abençoado. E você pode perceber essa bênção usando um termo até assim, que não é muito bíblico, não tem na Bíblia, que diz que o outro é azarado. Ou seja, diz ele é azarado. Tudo que ele põe a mão, a coisa não funciona, não vai para frente. Ele pega o carro, o pneu fura, ele bate, o cachorro morde, o passarinho faz cocô na cabeça dele. Ou seja, as coisas são assim diferentes. Nós não podemos medir simplesmente pelas coisas, mas nós medimos por essa realidade, a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. E nós vimos os 5 elementos da bênção. E começamos a trabalhar no primeiro, que é aquele toque significativo. Jesus, ele tocava nas pessoas. Ou seja, esse toque aí no seu irmão. O que é o toque? É aquilo que você pode sentir. Pode ser devagarzinho. Pode ser uma coisa imperceptível, o toque, mas um toque de bênção. Quando Jesus, logo no início do Evangelho de Marcos, chega diante dele um leproso, o corpo todo assim, machucado, ferido, ou seja, aquela situação que a lepra provocava. Antes de Jesus falar algo com ele, Jesus tocou. O homem chega e diz, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, ele não disse, eu tenho misericórdia. Jesus é a misericórdia. Jesus toca. O toque a pessoa sente. 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 Sempre que eu tomo um neném, fico ali na porta, alguém entra carregando um nenenzinho, um menininho pequeno, eu pego a mãozinha do menino, põe na minha cabeça e digo, te abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Porque as crianças podem abençoar. Jesus, você vai vendo ele sempre tocando. Há um toque que comunica bênção. Mas esse toque, quando você toca também no abençoador, como aquela mulher com fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Ela tocou a algo significativo, algo que nós não podemos perder. Ou seja, quando você encontrar amanhã seu colega no trabalho, lá na escola, ou seja, onde você chegar, quando você chega para o seu colega e diz, bom dia, eu te abençoo em nome de Jesus. É muito fácil falar para ele bom dia. É muito fácil você trazer uma saudação, mas quando você fala, eu te abençoo, bom dia, vem cá, Gustavo. É diferente você chegar e falar bom dia, mas se você falar bom dia, eu te abençoo em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai falar amém. O outro vai falar amém. Ou seja, você muda. Sabe o que as pessoas querem? Nós vivemos hoje um período na face da terra,
onde as pessoas são tão indiferentes. Elas precisam conhecer que na terra existe um povo que é o sal da terra, que é a luz do mundo, que é um povo abençoador. É um povo abençoador. E esse povo abençoador, você pode abençoar quando você declara, quando você dá um toque dizendo, eu te abençoo. Quando trouxeram aquelas crianças, igual vimos domingo passado, para Jesus, lá os marmanjões falando, não, tire daqui as crianças. Mas Jesus as tomava, as tocava e as abençoava. Abençoava, abençoava. Quem cresce ouvindo a bênção dos pais, é tão diferente. Mas se seu pai não te abençoou, sua mãe não te abençoou, seus familiares não te abençoaram, inaugure um momento novo na história deles. Seja o abençoador. O Senhor um dia chamou um homem e disse a Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Você será como uma caixa d'água, Abraão. Você pode abrir a torneira. Eu nunca vou deixar faltar água. Pode abrir o dia todo. Pode abrir durante toda a sua vida. Não pense que vai descer a água. A caixa sempre vai ficar cheia. Eu te abençoarei e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. Nós cantamos poucos hinos hoje. Mas existe um hino que nós cantávamos muito aqui na igreja. Diz assim, faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a palavra de amor. Aí a gente canta isso. Isso, quero ser um vaso de bênção. Mas eles traduziram esse hino errado. Não era para ser um vaso, era para ser um canal. Ou seja, o escritor, o poeta, não tinha usado a palavra vaso, não. Era a palavra canal. Porque o vaso, ele pode ficar tão cheio de água, e se não for usado, ela vai apodrecer e joga fora. É para ser um canal. Faz-me um canal de bênção. Faz-me um canal de bênção. Faz-me um canal de bênção. Durante essa semana, é para todos nós, durante todos esses dias da conferência, que nada possa segurar você em casa, sabe, nada, sabe, não tem nada, você é livre para poder estar aqui, e Deus quer fazer, meu irmão, quer fazer da sua vida realmente um canal de bênção, ou seja, você onde chega, as pessoas vão olhar para você, não é por causa da sua religião, não é simplesmente por causa disso, não, mas você transpira bênção. Seu modo de falar comunica bênção. Seu modo de olhar é uma bênção. O que você põe a mão é para ser abençoado. O Senhor disse para Abraão, Abraão, eu te abençoarei e você será uma bênção. Agora, nós vimos, em segundo lugar, que a bênção ela precisa ser verbalizada. Não é só a pessoa falar assim, eu orei por você, viu, meu irmão? Ele vai ficar pensando, ele orou, por que ele orou para mim? Por que ele clamou a Deus por mim? Porque tem gente que faz oração contrária. Que o casamento dele acabe, que eu fique com o marido dela. É confusão. Isso é coisa do demo. Agora, eu preciso falar, a bênção precisa ser o quê? Verbalizada. Faça assim, fale. Até os irmãozinhos surdos ali, eles podem abençoar nos sinaizinhos deles de uma forma muito direta. Por quê? Nós começamos a ver que temos que declarar a bênção, declarar essa palavra de bênção, declarar a palavra de bênção. E existem bênçãos que estão aqui na Bíblia. Se você tem dificuldade de traduzir em palavras a bênção, abençoe do jeito como está aqui na Bíblia.
Romanos capítulo 16, o versículo 20. Você vai encontrar as bênçãos, muitas bênçãos, que você pode decorá-las e trazer para as pessoas. Existem essas bênçãos aqui, chamadas as bênçãos dos apóstolos. E Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo diz, me imitem. Então, vai falar assim, se eu abençoar, se eu vou estar imitando Paulo. Ele mandou que você imitasse ele. E aqui no capítulo 16 de Romanos, o verso de número... Romanos 16, o versículo de número 20, diz assim, é uma bênção. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. Sabe o que é a graça? A graça é o inefável de Deus. A graça é tudo que nós precisamos e que nós não merecemos. Graça é isso. Graça não é outra coisa, fazer graça, não é isso não. Graça significa, eu preciso, mas eu não mereço. Graça é isso. É aquilo que eu preciso, mas eu não sou merecedor. Isto que é graça. E aqui ele mostra exatamente isso, essa bênção, dizendo assim, e o Deus da paz, em breve. Só que muitas vezes esse em breve não é marcado pelo nosso relógio, mas é uma convicção. Todo problema vai passar, toda dificuldade vai passar, toda doença vai passar. E nesses instantes, como é tão diferente quando você chega e abençoa. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O lugar dele é debaixo dos seus pés. Olhe para os seus pés e diga, pés, vocês existem, não é para me levar para um lugar para o outro. Você existe pé esquerdo, pé direito. Vocês existem para pisar, para esmagar Satanás. Amém? É para isso que o pé existe. É para você ficar em pé. Não é para ficar prostrado, em pé, numa atitude de vitória. E ele diz a graça do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 13, o versículo de número 13. 2 Coríntios capítulo 13, o versículo de número 13. Tem igrejas que terminam o culto sempre com a bênção apostólica. E alguns dizem assim, só o pastor é que pode invocar a bênção apostólica. Quem disse isso? Não, do irmão que está ao seu lado, pode chegar, porque muitas vezes a pessoa pode fazer como se fosse um ritual, mas não é para ser um ritual, é para você dizer assim, vamos falar juntos, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. É a bênção verbalizada. Ou seja, você proclama, você fala, não é apenas o seu coração que crê, é algo que você declara, e nossas palavras, elas são também espírito e vida, como as palavras do Senhor, porque você está recitando, proclamando esta palavra, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. É diferente. Sabe, eu já vi gente que vai viajar e faz coisas tão absurdas. Ele põe a Bíblia no porta-luva do carro como um amuleto para proteger. Para proteger. Bem, mas a Bíblia não é para ser usada como amuleto. A Bíblia é para ser usada, ela é o quê? A palavra do Senhor.
Agora, na hora de viajar, se você levanta a mão, ou abraça, ou não levanta a mão, você pode estar até deitado, que não é a posição. Mas quando você diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com vocês nessa viagem. Vamos falar novamente? Vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. É a Trindade. Aqui, de uma forma tão gloriosa. Olha 2 Tessalonicenses 3,18. 2 Tessalonicenses 3, o versículo 18. 2 Tessalonicenses 3, o verso 18. Diz, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, mas eu vou ficar repetindo isso muito. Você vê que toda a carta Paulo está repetindo. É alguma coisa que nós fazemos e temos que continuamente fazer. O penúltimo livro da Bíblia é o livro de Judas. Mas Judas aqui não é Iscariotes, nada disso, irmão de Jesus. Diz aqui Judas, o verso 24 e 25. Antes do Apocalipse, a bênção verbalizada é aquilo que você proclama, aquilo que você anuncia, você fala. Diz assim, ora, Judas, verso 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Ah, querido, quando você proclama essa bênção, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Nós nunca vamos tropeçar nas montanhas, elas são grandes demais. Nós tropeçamos nas pedrinhas, naquelas coisas pequenas, naquela palavra que muitas vezes você falou sem pensar e machucou tanto a sua esposa, ou foi vice-versa, ela que falou com você. Ou seja, aquelas coisas pequenas. Sabe, Deus quer, nós vamos dar bênção para Ele nos guardar de tropeçar. Porque quando você tropeça, você cai, machuca. Situações começam a existir. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. E quando você diz, ó Senhor, guarda-me. Ou quando você diz, eu te abençoo, marido. Que o Senhor te guarde de tropeços hoje. Diz, eu também te abençoo, querida, para que o Senhor te guarde de tropeçar. É diferente. A comunhão não é apenas na cama. É exatamente no relacionamento, no dia a dia, todos os instantes. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Sabe, Deus, Ele olha para você, dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. Deus olha para você de um modo diferente. Sabe, Jesus, quando Ele olha para você, Ele olha, está escrito lá em Isaías 53, que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz. Em Hebreus 12 está escrito que Jesus... Não, eu falei o texto errado, não. Eu falei o texto de Hebreus. Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz. Isaías 53 diz que ele haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Ele olha para você, essa palavra aqui, exultação. Fale comigo. Exultação. Outra vez. Exultação. Outra vez.
Exultação. Esse dia o Gustavo falou comigo que o Isaac já está nadando. Aí o Isaac falou assim, eu mergulhei lá no fundão. Pus a mão lá embaixo, no fundo da piscina. Bem, quando o Gustavo disse assim, o Isaac está nadando, ele não falou com aquela cara de minha filha está nadando, não. Ele falou com alegria. Sabe, quando Deus olha para você, você precisa entender isso, filho. Existem 7 bilhões de seres humanos sobre a face da terra. Deus, o Pai, nos vê todos ao mesmo tempo, mas Ele também nos vê às 24 horas, como se somente nós existíssemos. Às 24 horas, é como se Ele estivesse olhando só para você. Faça assim para alguém. Pode fazer, é gostoso de fazer. Às 24 horas. Agora Ele quer te apresentar com exultação. Exultação. Vocês viram os nenéns que foram apresentados aqui? Ah, as mães compraram uma roupinha nova. Ah, as menininhas já vêm assim com fitinhas, com um laço, vêm com perfume, vêm com aquela roupinha assim que a mãe sonhava. Eu vou apresentar. E faz o melhor, não é assim? Tia, ela vai apresentar com exultação. Eu nunca vi nenhuma mãe trazer seu filho, sua filhinha, chorando. Ai, não, não. Ela vem, ela vibra, ela mostra. Tira retrato, vamos tirar retrato, vem cá. E mostra para os outros, não é assim? Não é verdade? É tão diferente, não é? Tão diferente. Sabe assim que Jesus quer fazer com a gente? Nos apresentar. Sabe uma hora dessa, sabe onde você podia estar? Você podia estar num clube. Você podia estar numa mesa de bebida. Você podia ter passado uma noitada num motel. Você podia estar fazendo as coisas mais absurdas. Mas você está aqui na igreja. Você está aqui. O que Ele quer mostrar é isso. É que você declara assim, eu amo mais do que isso. Diz aqui a palavra, Ele é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação. Exultação. Se nós, homens, exultamos com coisas tão simples, não é assim? Tão simples, tão simples. Agora imagine Deus. Imagine. Houve um momento que lá no céu estava todo mundo reunido. E Satanás passou por lá. E Deus deu uma cutucada, porque foi Deus que provocou. Deus falou assim, viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Sabe? Deus deseja olhar para mim, olhar para você a cada momento. E pelo seu amor para com Ele, você passa a ser motivo dessa alegria. Ah, quando eu for lá para o céu, eu vou ser alegria para Deus. Aí eu vou desfrutar da alegria. O céu foi feito por Deus e para Deus. Nós existimos para Ele. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ou seja, a razão da nossa vida, vivemos para Ele. Sermos motivo de exaltação para Ele. Agora, diz aqui a palavra, imaculados diante da sua glória. Sabe o que é imaculado? É tão limpo, mas tão limpo, mas tão limpo, mas tão limpo, mas tão limpo, que brilha. Imaculado, sem mácula, sem culpa. Isso é bênção.
Sabe quando você declara essa bênção do coração do Senhor? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, ao único Deus Salvador nosso, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Fala comigo, e agora. Outra vez? Outra vez? Entendo o que você acabou de falar. E agora é para ser da mesma maneira como será para sempre. E agora? E agora é que nós podemos viver assim, como é para ser, para sempre. A bênção tem que ser verbalizada. Tem que ser verbalizada, tem que ser proclamada. Sabe, não fica assim, não. Proclame a bênção. Levante sua mão direita. Diga essa mão, junto com essa, existem para ser canais de bênçãos para muitas pessoas. Como que você vai abençoar? Você vai proclamar. Números capítulo 6. Números capítulo 6. O Senhor quer abençoar o povo. Números capítulo 6, a partir do versículo 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei. Ou seja, ele dá um modo de fazer. Então proclame, fale. Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei. Proclame, fale. Diga para o seu irmão, fale. Como? Eles iriam abençoar dizendo assim, vamos falar juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Ou seja, a necessidade da bênção, essa bênção ela tem que ser proclamada. O Senhor diz, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim, desta maneira, abençoarei os filhos de Israel, dir-lhes-ei. Ou seja, você vai proclamar dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Ou seja, a bênção é inefável, é o pacote. Agora, dentro do pacote, você vai tirando tudo. Está escrito lá em Efésios, que o Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Todas. Nunca vai existir uma bênção que Deus vai falar assim, não pensei nessa bênção. Não pensei nessa bênção. Não, já existia, já existe. O Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando nós oramos, é trazer lá do céu. Não pense você que vai existir algo que Deus vai criar agora. Ele já tem nos abençoado. Agora trazemos da eternidade para o nosso tempo. E diz aqui, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O que significa isso? É a comunhão. É a comunhão. Quando você caminha com Ele, há um brilho diferente. O rosto dele resplandecendo. Resplandecendo. E tenha misericórdia de ti. Ou seja, todos os dias, cada momento, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E diz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Como que você vai pôr o nome do Senhor?
através do testemunho da vida, essa realidade, e termina dizendo: e eu os abençoarei. E eu os abençoarei. É isso. Efésios capítulo 3, o versículo 20. Efésios capítulo 3, verso de número 20, a essa proclamação tão gloriosa. Não há limites para Deus. Não há limites. Você nunca vai dizer assim: ah, Deus me deu uma grande bênção. Porque não existe grande. Tudo que vem de Deus é dele. Ah, Deus me deu uma bênção maravilhosa. Ah, Deus me deu um emprego que é uma bênção. Estou ganhando 2 salários. Aí o outro diz assim: Deus me deu uma bênção, estou ganhando 10 salários. Deus me deu uma bênção, estou ganhando 20 salários. A questão não é medida pelos números, é medida pela fonte. Deus é a fonte. Deus é a fonte. Ele é o abençoador. Quando você lê o que está escrito aqui em Efésios 3:20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O tamanho do vaso não é o tamanho da fonte. Não limite o Senhor. Quando você proclama esta bênção, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Deixe seu coração viver isso. O mais importante na nossa caminhada não é ser medido pela quantidade, mas de onde veio? Qual é a fonte? Satanás, ele dá as coisas também, só que ele cobra um grande preço. Satanás promove casamentos, Satanás faz determinadas coisas, e pessoas vão nessa ilusão. Agora é tão diferente. Tudo que Deus dá provoca paz. Tudo que Deus dá é para durar para sempre. Tudo que Deus dá é para a glória dele. E tudo que vem de Deus tem a natureza de Deus. É uma escolha. Está escrito em 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando você proclama o caráter de Deus, proclamando, falando, trazendo essa verdade de uma forma tão intensa, tão gloriosa. Em Hebreus capítulo 13, o versículo de número 20 e 21. É uma bênção que diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Verso 21. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria que você se colocasse em pé por um instante. Dê a mão ao santo de Deus que está aí ao seu lado. Você já abençoou tanto a ele. Vamos dar as mãos pelos corredores também. Olhe para mim. A palavra diz: abençoai e não amaldiçoeis. Ontem eu estava falando com o pastor Gustavo,
que no próximo ano, o ano de 2012, o texto do nó que ele colocou no meu coração para a igreja vai ser o ano da bênção. O ano da bênção. O ano da bênção. E bênção é exatamente você ter a compreensão que existe uma fonte. E nessa fonte, ela é inesgotável. E diz, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ele abençoa dizendo, vos aperfeiçoe em tudo o bem. Aperfeiçoar significa equipar. É como um navio. Uma vez eu fiz uma viagem do Rio até Lisboa, de navio. 13 dias. Não parou em lugar nenhum. Foi direto. O navio estava equipado. Não faltou comida, não faltou água, não faltou nada. Ele estava totalmente equipado, aperfeiçoado. É isso que o Senhor quer, aperfeiçoar você, para ser marido, para ser esposa, para ser filho, para ser empregado, para ser patrão, para ser gente. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade. O querer e o efetuar vem de Deus. Muitas vezes você diz assim, eu quero fazer a vontade de Deus. Tudo que você precisa é fazer a vontade dEle, porque Ele já preparou tudo para que você cumpra a vontade dEle, operando em vós o que é agradável. Ao dizer assim, pastor, olha, mas eu vou ser um crente do jeito que a Bíblia ensina, a vida não vai ter prazer nenhum mais, pastor. A vida vai ser um purgante para mim, mas não é. Operando em vós o que é agradável. A quem seja glória, honra para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. 1 Pedro 5, o verso 10 diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Levante a mão do seu irmão. E nós vamos fazer uma onda de bênçãos agora. Dizendo, eu te abençoo. Te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo. E na hora que você falar, eu te abençoo, aperte a mão do irmão que tem ao seu lado, para ele sentir. Não é que vai passar energia, não tem nada disso. Nossa fé, a fé cristã não tem superstição alguma, mas para você saber, eu estou abençoando. Vamos proclamar? Eu te abençoo. Não é assim não. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Aperte, eu te abençoo. Aperte a mão dele. Com toda sorte de bênçãos espirituais. Solte a mão do pessoal. Se você está ao lado da sua esposa, abrace-a bem apertado. Se está ao lado do seu filho, abrace-o. Mas se não for esse vínculo, marido e mulher, pais e filhos, então um homem abrace um homem, uma irmã abrace uma irmã, porque nós vamos proclamar cantando, eu te abençoo. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões
celestiais. Eu te abençoo. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Abrace-o com força cantando. Eu te abençoo, Te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Amém. Podemos aplaudi-lo? Ah, glória a Deus. Amém.